Galera, vamos iniciar nossa segunda aula de raciocínio lógico. Na primeira aula falamos sobre proposições, não proposições. Iniciamos falando sobre os conectivos, o conectivo e, ou, se somente se então. Agora vamos iniciar aqui, gente, nossa segunda aula falando sobre a tabela verdade. Que a tabela verdade é um instrumento usado para determinar os valores lógicos das proposições compostas, a partir de atribuições de todos os possíveis valores lógicos das proposições simples componentes. A primeira das tabelas abaixo apresenta duas proposições simples, P e Q, e a segunda, três proposições simples, P, Q e R. Tá bem aqui, ó, galera? Essa é a nossa terceira, ó. Essa nossa é a segunda tabela, ok? Então, as células de ambas as tabelas são preenchidas com valores lógicos V e F, de modo a esgotar todas as possíveis combinações. O número de linhas da tabela pode ser previsto efetuando o cálculo 2 elevado ao número de proposições simples. Bom, gente, vamos entender isso aí. Nós temos, por exemplo, as proposições compostas, né? Nós conversamos. Elas podem ser formadas por duas proposições, por três proposições, por quatro proposições, né? Então, nós temos as proposições compostas. É formado por duas ou mais proposições. Bom, gente, quando nós temos duas proposições, por exemplo, a proposição P, nós sabemos que ela pode ter dois valores possíveis, né? A proposição P ela pode ser verdade ou pode ser falsa. E a proposição Q também ela pode ser verdade ou falsa. Então, eu tenho algumas possibilidades na hora de criar essas proposições compostas. Eu posso dizer, por exemplo, que a proposição P ela é verdadeira. Eu posso dizer que a proposição Q ela é verdadeira. Mas também eu posso dizer que a proposição P é verdadeira e a proposição Q é falsa. Então aqui eu tenho dois valores para minha tabela. Ó. Eu tenho VV e VF. Ó. VV e VF. Tá ok? Mas se a minha proposição P for falsa? Bom, se a minha proposição P for falsa, a minha proposição Q pode ser verdadeira e a minha proposição Q pode ser falsa. Então, tenho mais duas possibilidades aqui. Eu tenho FV e FF. Entendido, galera? É por isso, para mim saber quantas linhas eu vou ter na minha tabela, verdade, é só fazer 2 elevado ao número de proposições simples. Se eu tenho duas proposições, então 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que dá 4. 4 linhas. Ok? Se eu tiver três proposições, P, Q, R, então vai ser 2 elevado à terceira. Vai ser 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá, beleza, galera? Olha, quando eu tenho três proposições, o que acontece quando eu tenho três proposições? Quando eu tenho três proposições, eu posso formar aqui algumas possibilidades, né? Eu posso dizer, por exemplo, se eu falar que a proposição P é verdade, né? A proposição P é verdade. Eu posso dizer que a proposição Q é verdade. Verdade ou falsa? Ó. Mas se eu falar que P é verdade e Q também é verdade, R pode ser verdade e R pode ser falsa. Então, tem uma possibilidade, duas possibilidades para a minha tabela verdade. Eu tenho a possibilidade V, V, V. Tenho a possibilidade V, V, F, que é a minha segunda aqui, ó, tá?
Quando o Q for falso, eu posso ter P verdade, Q falso, aí o R pode ser verdade ou pode ser falso. Então tem a possibilidade V, F, V. E tem a possibilidade V, F, F. Olha aqui, ó. V, F, V e V, F, F. É assim que eu vou montando a minha tabela verdade, sem precisar decorá-la, tá? Primeiro a gente precisa entendê-la. Olha aqui. Quando a proposição P é falsa, Q pode ser verdade ou pode ser falsa. Quando a proposição P é falsa e Q é verdade, R pode ser verdade ou pode ser falso. Então eu tenho F, V, V. Olha aqui, F, V, V. E tenho F, V, F. Olha aqui, ó. F, F, V, F. Olha, mas se P for falso e Q for falsa, eu tenho duas possibilidades para R. R pode ser verdade e R pode ser falsa. Então tem a possibilidade F, F, V e a possibilidade F, F, F. Olha aqui, ó. F, F, V e F, F, F. Tá aí, gente, ó, a minha tabela verdade quando eu tenho três proposições, tá? Fiz aqui o esquemazinho para vocês entenderem as possibilidades, né, que eu posso ter, tá? De cada proposição, uma em relação à outra, tá bom? Então, quando eu tenho três proposições, eu tenho 8 linhas, ou seja, eu tenho 8 possibilidades, né, de combinação entre essas proposições. Tranquilo, galera? Isso aí é muito importante, tá? Muito importante. Então, se há N proposições, o número de possibilidades é dado por 2 elevado a N. Gente, aqui eu tenho 3 proposições. Então, seria 2 elevado à terceira. Se eu tivesse 4 proposições, seria 2 elevado à quarta. E assim sucessivamente. Eu espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais essa tabela verdade. Tá? Tranquilo? Então, vamos aqui para explicar cada conectivo. Bom, gente, quando eu tenho proposições compostas, elas são ligadas por conectivos. E um desses conectivos é o conectivo E, que é conhecido como conjunção. Conjunção, conectivo E, tá? É a conjunção. Bom, gente, a conjunção, ela é representada aqui, ó. Proposição composta em que está presente o conectivo E, é simbolicamente representado por esse símbolo vovô, tá? Então posso representar aqui, ó, Marcos é médico e Marcos é estudante. Aqui eu tenho a proposição P e aqui eu tenho a proposição Q. P seria Marcos é médico e Q seria Maria é estudante, ó. Primeira proposição e segunda proposição, ok? Como se revela o valor lógico de uma proposição conjuntiva? Da seguinte forma, uma conjunção só será verdadeira se ambas as proposições componentes forem também verdadeiras. Deixa eu explicar. Lê, olha, pensa comigo, quando eu digo Marcos é médico e Maria é estudante. Essa proposição composta só vai ser verdade se tanto a primeira for verdade, tanto a segunda for verdade. Quando as duas são verdades, né, então toda essa proposição será verdadeira, ok? Então, no conectivo E, que é como fosse o sinal da verdade ao contrário, né? Ser verdade, tá? O sinal da verdade ao contrário, então seria o falso. Eu digo assim, no conectivo E, quem manda é o falso, é o valor falso. Então, se eu tiver um falso,
tudo será falso, né? Mas quando é que vai ser verdade? Quando os dois forem verdadeiros. Marcos é médico e Maria é estudante. Essa proposição composta só vai ser verdade se tanto P quanto Q forem verdadeiros. As outras possibilidades, né, vai me dar uma proposição composta falsa. Olha aqui, galera, ó. Quando a primeira proposição é verdade e a segunda é verdade, tudo vai ser verdadeiro. Agora, quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa, olha, a proposição composta será falsa, tá? Então, apareceu um falso, tudo será falso. Isso na conjunção e isso no conectivo e. No conectivo e, quem manda é a falsidade. Apareceu um falso, tudo será falso. Vimos lá, quando a gente tem duas proposições, nós temos 4 possibilidades. Olha como é que a gente monta. VV, FF. Aí VF, VF. Então, quando tem duas proposições, eu começo VV, FF. Aí VF, VF. Aí eu analiso isso aqui, né? Eu analiso isso aqui, tá? Então, no conectivo E, quem manda é a falsidade. Apareceu um falso, tudo vai ser falso. Beleza, galera? Vamos para a nossa... Vamos simular essa ideia. Ó. Vamos imaginar o seguinte. Uma maneira de simular bem esta informação seria pensarmos nas sentenças simples como promessas de um pai a um filho. Eu te darei uma bola e te darei uma bicicleta. Ora, pergunte a qualquer criança. Ela vai entender que a promessa é para os dois presentes. Ó. Eu te darei uma bola e te darei uma bicicleta. Ok? Caso o pai não dê nenhum presente ou dê apenas um deles, a promessa não terá sido cumprida. Terá sido falsa. Ok? Essa proposição vai ser falsa, né? Se ele não der os dois. Se ele der os dois, essa promessa vai ser verdadeira. Ó, no entanto, a promessa será verdadeira se as duas partes forem também verdadeiras. Ou seja, no conectivo E, para ser verdade, as duas proposições simples, elas precisam ser o quê? Verdadeiras. Se aparecer uma falsa, toda essa proposição será falsa. Ok? Toda essa proposição será falsa. Vamos falar agora, galera, ó, sobre o conectivo OU, o conectivo da disjunção, ok? Olha o símbolozinho do conectivo OU, é a verdade. Pensou no U, ó, ou pensou no V, ó, ou pensa no V. Então, o conectivo OU, olha o símbolozinho da verdade. Aqui no conectivo OU, gente, quem manda é a verdade. Apareceu, você tem duas proposições, né? Apareceu uma verdade, tudo será verdade. Ó, quer perceber? Olha aí. Marcos é médico ou Maria é estudante. Pode ser representado apenas por P. Olha o símbolo V aqui, de ou, né? Símbolozinho do ou, que P ou Q. Onde P é Marcos é médico e Q é Maria é estudante. Como se revela o valor lógico de uma proposição disjuntiva? Vamos lá, ó. Gente, quem manda aqui é a verdade, ó, o símbolozinho. Quem manda é a verdade. Se a primeira proposição é verdadeira e a segunda é verdadeira, tudo será verdade. Porque apareceu uma verdade,
toda a proposição composta vai ser verdadeira. Ó, aqui a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Toda ela será verdadeira, gente, porque apareceu uma verdade, tudo será verdade. Isso na disjunção, isso no conectivo ou. Olha aqui, a primeira proposição é falsa e a segunda é verdade. Tudo será verdade, porque apareceu uma verdade. Olha aqui, falso e falso. Apareceu verdade? Se não apareceu, a proposição composta vai ser falsa. Então, olha aqui. Na disjunção, quem manda é a verdade. Apareceu verdade, tudo será verdade. Ok, galera? Tá aí mais uma dica para vocês. Uma dica padrão para nós aprendermos aí a raciocínio lógico. Tá tranquilo, gente? Vamos ver, gente, ó. Continuando aqui, nós temos, vamos ver aqui, vamos aprender um pouquinho, vamos aprender com uma promessa, né? Ó, eu digo assim, ó, lembremos da promessa de um pai a um filho. Eu te darei uma bola ou te darei uma bicicleta. Eu te darei uma bola ou te darei uma bicicleta. Quando é que esse filho vai ficar feliz? Bom, se o pai der uma bola, ele vai ficar feliz? Vai, porque o pai prometeu uma bola ou uma bicicleta. Tá ok? Então ele vai ficar feliz. Agora, se ele der só a bicicleta, esse filho vai ficar feliz? Também, porque ele prometeu uma bola ou uma bicicleta. Tá? Agora, se ele der a bola e a bicicleta, esse filho vai ficar feliz? Vai ficar muito feliz, porque ele estava esperando só um. O pai deu os dois, beleza, tá feliz. Então isso também vai ser o que para mim? Verdadeiro, ok? Verdadeiro. Agora, meu amigo, se o pai não der nem a bola e nem a bicicleta, ele deixa de cumprir a promessa dele e esse filho vai ficar muito chateado. Então eu percebo que para o ou ser verdadeiro, basta só uma parte, só uma proposição ser verdadeira. Ou a primeira ou a segunda. Agora, para que essa promessa seja falsa, é necessário que tanto a primeira proposição quanto a segunda proposição sejam falsas. Ele não cumpra nenhuma das duas. Ok? Tá aí a nossa interpretação aí sobre o conectivo ou. Tá? O conectivo ou. No conectivo ou, quem manda é a verdade. Apareceu uma verdade, tudo será verdade. Agora, para ser falso, os dois precisam ser falsos. Tá ok, galera? Tá aí mais uma dica do professor Pega Ratão. Vamos para a disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva, gente, é o ou isso ou aquilo. Ó, vejamos. Te darei uma bola ou uma bicicleta. Olha lá, o conectivo ou é aqui, ó. Essa é uma disjunção exclusiva. Ou isso ou aquilo, né? É ou te darei uma bola ou te darei uma bicicleta. Tá aqui. Esse aqui que é para mim, ó, é a disjunção exclusiva, tá? Qual a diferença? A segunda estrutura apresenta duas situações mutuamente excludentes, de sorte que apenas uma delas pode ser verdadeira e a restante será necessariamente falsa. Ambas nunca poderão ser ao mesmo tempo verdadeiras, ambas nunca poderão ser ao mesmo tempo falsas. Ou a primeira é verdade, ou a segunda é falsa. Ou a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Tá ok? Ou isso ou aquilo. Tá bom? Então, no conectivo ou
eu percebo o seguinte, ó. Ou, beleza? Ou. Olha como é que é representado, é o V com tracinho embaixo. Como se revela o valor lógico de uma disjunção exclusiva? Uma disjunção exclusiva só será verdadeira se obedecer à mútua exclusão das sentenças. Falando mais fácil, só será verdadeira se houver uma das sentenças verdadeiras e a outra falsa. Nos demais casos, a disjunção exclusiva será falsa. Bom, gente, vamos ver a tabela aqui. Nós já sabemos que tem duas proposições, então tem 4 possibilidades: VV, VF, FV e FF. Quando as duas, ou isso ou aquilo, quando eu não posso ter duas verdades, porque se eu tiver duas verdades, isso será falso, tá? Quando eu tenho verdade e um falso, beleza, ou isso ou aquilo. Então, se um é verdade e o outro é falso, então isso vai dar verdade. A proposição composta será verdadeira. Agora, quando um é falso e o outro é verdade, também vai ser verdadeiro. Porque uma tem que ser falsa e a outra precisa ser verdadeira, para que a disjunção, toda a disjunção exclusiva seja verdadeira. Agora, se os dois forem falsos, isso será falso, tá? Então, o conectivo, ele nos dá essa ideia, gente, ó. Ou isso ou aquilo. Se o primeiro é verdade, o segundo vai ser falso, para que toda a proposição composta seja verdadeira. Se a primeira é falsa e a segunda é verdade, né? Aí sim, essa proposição vai ser o que? Essa proposição composta vai ser o que? Verdadeira. Vamos lá, gente, aprender um pouquinho. Olha, a promessa é a seguinte: ou te darei uma bola, ou te darei uma bicicleta. Cara, nesse caso, o pai só vai estar cumprindo a promessa dele se ele der a bola, tá? Ou se ele der a bicicleta. Neste caso, a criança já sabe que se for verdade que te darei uma bola, então teremos que não será dada a bicicleta. Ou te darei uma bola, ou te darei uma bicicleta. Ele ganhou a bola, ele já sabe que não vai ganhar a bicicleta. Ele ganhou a bicicleta, ele já sabe que não vai ganhar a bola. Assim o pai vai cumprir com a sua promessa, ok? Imagine o pai, se ele der os dois por filho. Beleza, mas só que, o pai, ele me deu os dois, mas ele mentiu para mim, né? Ele mentiu para mim. Essa frase vai ser falsa, tá? Tá ok? Olha, o papai não me deu nenhum dos dois. Olha, o papai mentiu para mim, porque ele disse que ele ia me dar ou a bola ou a bicicleta, ok? É por isso que fica aqui a tabela desse jeito, tá bom? Porque o pai, ele prometeu só ou a bola ou a bicicleta, ok? Aqui tudo bem, ele deu a bola, então eu já sei que ele não vai dar o quê? A bicicleta. Então essa é uma proposição composta verdadeira. Aqui ele não deu a bola, mas deu a bicicleta. Ah, beleza, então é uma proposição que verdadeira. O pai deu a bola e a bicicleta. Não, o papai me deu os dois, eu fiquei feliz, só que ele mentiu para mim, porque ele disse que ele ia me dar só um, ou esse ou esse. Beleza? Então essa é uma sentença o quê? Uma proposição composta falsa. Ego, o papai não me deu nem a bola e nem a bicicleta. O papai mentiu para mim. O papai não cumpriu com a promessa. Isso é falso. Tá bacana, galera? Ó, tá aí mais uma dica pega ratão para vocês. Já assimilamos aqui, tá? Agora eu tenho o conectivo sintão. Gente, esse conectivo sintão, ele traz um probleminha aí.
e a gente vai procurar trabalhar ele na nossa próxima videoaula, nossa próxima aula. Um abração do professor Pega Ratão e até a nossa próxima aula!